Você sabia que várias situações podem piorar o lipedema, principalmente quando há fatores que contribuem para a inflamação, para o acúmulo de gordura, para a formação, para a retenção de líquidos, para a formação do inchaço e do edema? Nesse vídeo eu vou falar das principais condições que podem agravar o lipedema. Veja até o final. Olá, que bom ter você por aqui. Para quem já me acompanha, muito obrigada pela sua presença em mais um novo vídeo. Para você que está chegando agora, eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista, tenho mestrado em ciências, doutorado em biologia celular, pós-doutorado em fisiologia e bioquímica. Sou professora e pesquisadora de uma grande universidade, lá eu desenvolvo pesquisa exatamente nessa área da dietoterapia como tratamento de diversas doenças. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal, porque o meu objetivo aqui é exatamente esse, trazer informações científicas de uma forma descomplicada, numa linguagem fácil para você entender e conseguir aplicar no seu dia a dia para que você consiga melhorar a sua saúde. Caso você esteja chegando agora, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória crônica, onde a gente observa um excesso de gordura corporal, principalmente nos membros inferiores, ou seja, na região do quadril, da coxa, das pernas, podendo aparecer, em alguns casos, nos membros superiores também. Essa gordura inflamada, ela vem acompanhada de uma diminuição da massa muscular, uma facilidade para inchar, então a gente vê aquele excesso aquela sensação de peso nas pernas, um inchaço frequente, uma facilidade para formar hematomas. Às vezes a pessoa fica roxa e nem percebe se ela bateu ou como ela bateu para aparecer aquele roxo. De uma forma geral, a gente observa que é como se fosse uma pessoa da cintura para cima e uma pessoa diferente da cintura para baixo. O lipedema é uma doença que não tem cura, é uma doença genética. Você nasce com a predisposição para desenvolver o lipedema. E quando essa doença geralmente aparece? Nos períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e menopausa. São os períodos de maior alteração do estrogênio. O lipedema tem esse gatilho também do estrogênio como um grande fator para o aparecimento da doença. E quais são os fatores que podem piorar o lipedema? Porque eu disse para vocês que não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. E além do lipedema não ter cura, o lipedema é uma doença crônica, ou seja, vai piorando quando você não faz o que precisa ser feito. Por isso, esses fatores podem piorar e agravar o lipedema. Eu vou listar aqui 5 grandes situações, 5 grandes fatores, e eu vou detalhar cada uma dessas situações. São elas: primeiro fator, fatores relacionados ao estilo de vida. E todos eles a gente consegue mexer, consegue mudar para ter um resultado satisfatório no tratamento do lipedema. Segundo, aspectos psicológicos. Terceiro, desregulação hormonal. Quarto, condições clínicas. Quinto, falta de diagnóstico ou acompanhamento adequado. Vou começar aqui com os fatores relacionados ao estilo de vida. O que a gente pode incluir nessa listinha? Uma alimentação inflamatória, sedentarismo, ganho de peso, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e desidratação. Em relação à alimentação inflamatória, o que é uma alimentação inflamatória? É uma alimentação que é caracterizada por um consumo de alimentos que vão estimular os processos inflamatórios, que vão desregular hormônios, que vão facilitar o acúmulo de líquido, formação de toxinas. No caso do lipedema, essa inflamação vai agravar a dor, vai agravar o inchaço, vai facilitar o acúmulo de gordura desproporcional nas áreas que já são afetadas pelo lipedema, tornando os sintomas mais intensos. Quais são os alimentos que mais inflamam? Primeiro, alimentos ultraprocessados, são os alimentos industrializados, os alimentos que são ricos em conservantes, corantes, aditivos químicos, alimentos que são ricos em óleos vegetais refinados, alimentos ricos em gordura trans, alimentos ricos em farináceos, em açúcar. Vou dar alguns exemplos. Produtos como salgadinhos, temperos prontos, macarrão instantâneo, enlatados, todos eles têm muito corante, muito aditivo químico.
Vou dar exemplos de óleos vegetais refinados: óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, margarina, frituras, fast foods. Exemplos de alimentos ricos em gordura trans. Porque o que é a gordura trans? A gordura trans é uma gordura que não existe na natureza. A indústria criou, a indústria manipulou a fórmula química de alguns óleos para transformar um óleo vegetal que é líquido numa coisa mais pastosa. Então a gente vê gordura trans em produtos de panificação de uma forma geral, massas folhadas, bolos industrializados, sorvete é cheio de gordura trans, margarina é a própria gordura trans, bolachas recheadas, pipoca de micro-ondas são alguns exemplos de produtos que têm muita gordura trans. Alimentos que são ricos em farinha branca, pães, bolos, biscoitos, massas refinadas, alimentos ricos em açúcar. Então, não apenas os doces, a bala, o chocolate, o bombom, mas todos os alimentos que são ricos em carboidratos, eles vão inflamar mais, eles vão piorar o lipedema. Outros exemplos de alimentos que inflamam, alimentos embutidos, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame. Esses alimentos vão ter muitos aditivos, vão ter nitrito, nitrato, que vão acabar inflamando, que vão aumentar a inflamação. Outro exemplo, glúten. Glúten é uma proteína muito grande, presente em grãos como trigo, centeio e cevada, e onde a gente encontra glúten? Pães, massa. O glúten, eu sei que existe duas linhas de pensamento, existem profissionais, existem pessoas que acreditam que apenas pessoas com doença celíaca deveriam retirar o glúten, e outra linha que são os profissionais, as pessoas que defendem que todo mundo deveria retirar o glúten da dieta. Eu faço parte desse grupo. E eu não sei se você sabe, mas eu já publiquei 2 artigos científicos especificamente sobre glúten. Vou deixar a imagem deles aqui para vocês. Porque, além da doença celíaca, que está mais do que bem descrito na literatura, que o único tratamento é retirada total do glúten, mas além da doença celíaca, a gente tem 2 outros problemas, que é a sensibilidade não celíaca ao glúten e a alergia ao trigo. Na sensibilidade não celíaca ao glúten, a pessoa tem vários sintomas, vários problemas relacionados à doença celíaca, só que ela não tem diagnóstico. E eu posso dizer que a grande maioria das pessoas, em algum grau, em menor ou maior grau, tem algum nível de intolerância não celíaca ao glúten. Porque o glúten é uma proteína muito grande e para o nosso corpo conseguir absorver, nós precisaríamos digerir esse glúten todinho. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem enzima humana que consiga quebrar o glúten todinho. Então a gente acaba deixando fragmentos não digeridos, esses fragmentos vão inflamar o intestino, vão aumentar a permeabilidade intestinal, vão deixar a parede desse intestino mais frouxa. Esses fragmentos agora vão circular, vão sair do intestino, vão circular pelo nosso corpo, além de causar inflamação no intestino, vai causar uma inflamação sistêmica também. Glúten é péssimo, não só para quem tem lipedema, para todo mundo. Então, se você tem lipedema ou se você não tem lipedema, retirar o glúten da dieta vai melhorar muito a sua saúde. Outro exemplo, laticínios, e principalmente os laticínios do tipo A1, o leite de vaca normal, porque esse leite de vaca ele tem a beta-caseína 1 e tem a beta-caseína 2, só que essa caseína 1 ela parece ser muito mais inflamatória que a caseína A2. Já existe hoje no mercado vários leites do tipo A2, eles geralmente aparece de forma bem destacada na embalagem A2. Esses leites, esses produtos, esses laticínios, eles são melhores para quem tem lipedema. Outro fator relacionado ao estilo de vida é o sedentarismo. O sedentarismo é um fator importantíssimo que agrava o lipedema, porque ele indiretamente vai piorar a circulação sanguínea, a circulação linfática, vai dificultar o gerenciamento do peso, vai aumentar a inflamação. Como o lipedema ele já envolve esse acúmulo anormal de gordura em determinadas regiões do corpo, a falta de movimento pode piorar significativamente esses sintomas. Quando uma pessoa é sedentária, ela tende a ter níveis mais altos de gordura corporal e menor massa muscular quando a gente compara com uma pessoa que treina, uma pessoa fisicamente ativa. Isso vai fazer com que
uma pessoa sedentária seja um pouco mais inflamada do que uma pessoa fisicamente ativa por si só, porque o exercício físico libera citocinas anti-inflamatórias, libera marcadores anti-inflamatórios que são chamados de miocinas ou exercinas. São substâncias que vão estimular, que vão reduzir a inflamação, e essas substâncias são liberadas apenas quando o músculo está em contração, ou seja, apenas durante o exercício. Se você tem lipedema, o exercício físico diário é importantíssimo para você. Se você quer saber mais detalhes sobre exercício físico para o lipedema, eu já fiz um outro vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link desse vídeo na descrição deste aqui para você acompanhar, para você assistir caso você não tenha assistido ainda. Lá eu desmistifico inclusive questões referentes aos tipos de exercício que uma pessoa que tem lipedema pode fazer. O sedentarismo também vai prejudicar a circulação e aumentar o inchaço. De que forma? O nosso sistema linfático, ele depende do movimento para funcionar corretamente, porque diferentemente dos vasos sanguíneos, onde a gente tem o coração para bombear o sangue, a gente não tem um órgão parecido com o coração que vai bombear os vasos linfáticos, que vai bombear essa linfa. Então, quando nós não nos movimentamos, esse líquido linfático ele tende a se acumular de uma forma muito mais fácil, piorando o inchaço, piorando o edema e aumentando, consequentemente, a dor. A falta de exercício físico também tende a agravar a perda de massa muscular. Pessoas que têm lipedema já têm uma diminuição da massa muscular. E se a pessoa não treina, se ela não estimula esse músculo tende a ficar cada vez mais fraco. Como eu disse para vocês, durante o exercício, o músculo libera marcadores que vão diminuir a inflamação. Se você não se exercita, você forma mais toxinas, você tende a ter uma gordura com mais fibrose, mais nódulos, porque você não está eliminando essas toxinas. O sedentarismo também vai contribuir para a resistência à insulina e o ganho de peso. A gente sabe que o lipedema ele não é causado pela obesidade, mas a gente também já sabe que o excesso de gordura corporal, que o sobrepeso, que a obesidade podem piorar o lipedema. E o exercício físico, ele aumenta a resistência à insulina, ele diminui a sensibilidade à insulina, e quando a insulina é liberada de forma contínua, quando ela permanece elevada, a informação que ela dá para o corpo é para armazenar energia. É muito mais difícil perder gordura corporal com a insulina mais alta. O sedentarismo também piora a saúde mental. O exercício físico também libera substâncias que são as famosas endorfinas, substâncias que trazem essa sensação de bem-estar. Se uma pessoa é sedentária, a pessoa que tem lipedema, ela já precisa lidar com o desconforto estético da doença, com o julgamento das pessoas. Então a gente observa muita frustração, vergonha de expor os membros inferiores, a pessoa não usa short, não usa saia, às vezes não vai nem à praia pelo desconforto. O que eu estou querendo dizer? Que a saúde mental das pessoas que têm lipedema muitas vezes já é comprometida. E o sedentarismo tende a agravar mais ainda. Então o exercício físico ele pode ser um grande aliado para a sua saúde mental também. Além dos benefícios diretos no lipedema, ele pode te deixar com humor diferente, ele pode melhorar a depressão, melhorar a ansiedade. Então se você tem lipedema e é sedentária, saiba que o sedentarismo é um dos maiores vilões para quem tem lipedema, porque ele vai piorar a circulação, vai aumentar o inchaço, vai aumentar a dor, vai aumentar a inflamação, vai dificultar o gerenciamento do peso. Inclua exercícios físicos regulares, comece devagar, adeque a melhor modalidade na sua rotina, porque o exercício físico pode trazer grandes benefícios na melhora dos sintomas. Ganho de peso. Eu já disse para vocês que o lipedema ele não é causado pela obesidade, mas o ganho excessivo de gordura e de peso corporal vai aumentar a inflamação, vai aumentar a dor, vai aumentar o inchaço. O excesso de gordura por si só, ele já aumenta a inflamação. A obesidade é uma doença inflamatória também. E o aumento de gordura acaba, por sua vez, aumentando, sobrecarregando mais esse sistema linfático que já é um pouco preguiçoso em pessoas que têm lipedema. Então a pessoa vai ter mais dificuldade de transportar essa linfa, a pessoa vai ter uma facilidade para reter mais líquido, vai aumentar o inchaço, vai aumentar o edema. O excesso de peso corporal também exerce uma sobrecarga mecânica nas articulações. Pessoas que têm lipedema já costumam relatar
muita dor nas articulações, e o excesso de peso piora essa sensação de peso nas pernas, de dor nas articulações. Então, o gerenciamento do peso é extremamente importante. Consumo excessivo de álcool. O álcool vai aumentar a produção de substâncias inflamatórias. O álcool inflama. O álcool desidrata, o que leva o corpo a reter mais líquido com um mecanismo compensatório. Então, a pessoa vai ficar mais inchada, a pessoa vai ficar mais inflamada. Quando a pessoa consome muito álcool, o fígado vai priorizar a metabolização do álcool em detrimento de outras funções metabólicas, como, por exemplo, a queima de gordura. Isso pode dificultar a perda de gordura, isso pode dificultar o emagrecimento, vai facilitar o acúmulo de gordura, principalmente nas regiões que já são afetadas pelo lipedema. O álcool também vai alterar a microbiota intestinal, aquela população de micro-organismos que vivem no nosso intestino e que a gente precisa muito desses micro-organismos. O álcool prejudica essa microbiota. Isso, consequentemente, por si só, aumenta a inflamação também, pode facilitar o acúmulo de gordura, dificulta o emagrecimento, então a gente precisa cuidar muito bem da nossa microbiota também. Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Eu já falei no início do vídeo sobre alimentos ultraprocessados como um grande fator da alimentação inflamatória. E esses alimentos ultraprocessados, além deles inflamarem muito, o que acontece? Eles são altamente palatáveis, né? Geralmente eles têm essa combinação de gordura e açúcar, as duas coisas juntas, o que a gente não vê na natureza. Se eu pegar alguns exemplos aqui para vocês, se eu pegar uma fruta, ou se eu pegar uma manga, a manga tem muito açúcar, mas não tem muita gordura. Se eu pegar um abacate, o abacate tem muita gordura, mas não tem muito açúcar. Então, de uma forma geral, na natureza, a gente não encontra um alimento com muita gordura e muito açúcar junto. Por isso que, quando o nosso cérebro se depara com um alimento que tem muito açúcar e muita gordura junto, que são os exemplos dos alimentos ultraprocessados, nosso cérebro fica super estimulado, ele fica doido. É uma explosão de recompensa, a gente não está acostumado com isso, por isso que é muito fácil também viciar nesses alimentos. Esses alimentos são hipercalóricos, são pobres em nutrientes, então você acaba ficando com caloria de mais, nutriente de menos e outra. Isso vai gerar um grande problema. A gente já tem até estudo científico demonstrando que uma pessoa que consome muitos produtos industrializados, ela mandatoriamente come mais do que ela deveria. Por quê? É uma reação autônoma do nosso cérebro. Enquanto a gente não atinge a nossa quantidade mínima necessária de proteína, o corpo continua sinalizando fome. O cérebro continua mandando essa informação de que a gente está com fome para que a gente dê proteína. Só que aí, se a pessoa continua administrando esses alimentos ultraprocessados, é onde ela come muito mais e está sempre com fome, porque na verdade o corpo está pedindo nutrientes. Isso já está demonstrado na literatura científica. Uma pessoa que come muitos alimentos ultraprocessados, ela come de forma excessiva, ela come muito mais do que ela precisaria. Desidratação. Por que a desidratação piora o lipedema? Quando o corpo está desidratado, ele entra no modo de economia, retendo água, ou seja, favorecendo o inchaço, diminuindo a eliminação da água, porque está faltando. Então, quando uma pessoa bebe pouca água, ela tende a ficar mais inchada. Uma das coisas para diminuir o inchaço do lipedema é caprichar na hidratação, caprichar no consumo de água. A desidratação também, por si só, tende a aumentar a inflamação. Segundo fator que pode agravar o lipedema. Todos esses que eu falei até agora foram os fatores relacionados ao estilo de vida. Esses fatores a gente consegue modular, a gente consegue trabalhar, a gente consegue alterá-los. Segundo fator, aspectos psicológicos. E o que eu vou incluir aqui? Estresse, privação de sono / insônia, vou colocar junto, depressão e ansiedade. Todos esses fatores a gente consegue também modular, trabalhar para melhorar esses aspectos para que a gente consiga ver resultado no tratamento do lipedema.
Por que o estresse piora o lipedema? O estresse libera um hormônio que é chamado de cortisol. O cortisol, quando liberado de forma crônica, quando ele é liberado de forma prolongada, ele vai deixar o sistema imune mais fraco, ou seja, ele deixa o nosso organismo mais vulnerável aos processos inflamatórios. O estresse também libera neurotransmissores como a noradrenalina, e essa noradrenalina, por sua vez, vai estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias. O estresse também também prejudica a microbiota intestinal. E essas alterações na microbiota vão aumentar a permeabilidade intestinal, vão favorecer a saída de substâncias que deveriam ser eliminadas. Agora as substâncias saem do intestino e podem circular pelo nosso corpo, aumentando a resposta inflamatória. O que eu estou querendo dizer com isso? Ter um manejo do estresse, realizar práticas que vão te ajudar a controlar o estresse é importante para controlar o lipedema. Outro fator aqui, privação de sono / insônia. Por quê? Quando você dorme pouco ou seu sono não tem uma boa qualidade, você aumenta a produção de cortisol. E eu já disse para você que cortisol aumenta a inflamação. Privação do sono vai deixar o nosso sistema imune também mais fraco, o que vai dificultar, o que vai fazer com que o nosso sistema imune fique menos eficaz em combater uma inflamação. Privação de sono também pode alterar a microbiota intestinal. Vejam que é tudo, parece que um angu de caroço, né? A gente tem uma coisa puxando a outra, um efeito em cascata. Depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, por si só, já está demonstrado na literatura científica que esses transtornos do humor, eles também estão relacionados a um estado de inflamação crônica de baixo grau. Os transtornos emocionais vão alterar hormônios como cortisol, que é o hormônio do estresse, vão alterar a adrenalina, a insulina. O excesso de cortisol, eu já disse para vocês, que vai aumentar a inflamação, vai promover o acúmulo de gordura, principalmente nas áreas que já são afetadas pelo lipedema, compromete o sistema linfático e isso vai favorecer o inchaço, favorecer a retenção de líquidos. Depressão e ansiedade podem aumentar a insulina. A insulina é um hormônio, quando liberado de forma exagerada, é um hormônio que vai dificultar o acúmulo de gordura, é um hormônio que também vai aumentar a inflamação. Depressão e ansiedade podem também levar a episódios de compulsão alimentar, principalmente nesses casos de compulsão alimentar. O que a gente observa? A preferência por alimentos ultraprocessados, por alimentos ricos em açúcar e gordura. Então a gente tem uma bola de neve, um dominó, onde uma coisa tende a piorar a outra. Esses alimentos vão piorar a inflamação, vão favorecer o ganho de peso, vão piorar a retenção de líquido, vão agravar a dor, os sintomas todos do lipedema. Sem contar que pessoas com depressão frequentemente apresentam aquela fadiga, uma sensação de falta de motivação, de cansaço, o que acaba prejudicando a prática regular de exercício físico. E o exercício físico, como eu falei agora há pouco, é essencial não só para favorecer a saúde mental, para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão, mas para que você consiga também ter resultados diretos no manejo do lipedema, uma vez que o exercício vai diminuir a inflamação, vai aumentar a massa muscular. Então, uma coisa vai interligando e vai puxando a outra. A ansiedade e depressão também tende a prejudicar o sono. Se prejudica o sono, piora a inflamação, piora o lipedema. Terceiro fator, desregulação hormonal. E aqui eu vou falar de 3 hormônios, que eu já falei até de alguns deles aqui. O próprio estrogênio, insulina e cortisol. O estrogênio, ele é o gatilho para o desenvolvimento, para a manifestação da doença. Então vamos imaginar uma pessoa que tem uma predisposição genética, uma menina, uma adolescente que começa a usar anticoncepcional. O uso de anticoncepcionais pode contribuir para a retenção de líquido, pode contribuir para aumentar a inflamação e para favorecer o desenvolvimento e a manifestação da doença. Uma alimentação com muito açúcar vai estimular a insulina vai aumentar a inflamação. Falta de sono, estresse, ansiedade, depressão vão aumentar o cortisol, que é um outro hormônio que, quando está desregulado, é um grande problema aqui para o lipedema. Inclusive,
uma aluna do nosso curso Lipedema 4K nos relatou que não tinha mudado nada na alimentação e que até então ela estava seguindo todo o programa de exercício físico e que simplesmente pelo fato dela ter piorado, ela estava passando por um período mais tumultuado por questões pessoais e ela estava tendo muita insônia. O lipedema piorou significativamente por causa da falta de sono, por causa da insônia, e a gente atribui aqui esse fator da desregulação hormonal relacionada ao cortisol. Quarto fator, condições clínicas. Vou listar algumas condições aqui que podem piorar muito o lipedema. Obesidade. Já falei para vocês que a obesidade não é ela que causa o lipedema, mas o excesso de peso corporal, o excesso de gordura corporal vai aumentar a inflamação e vai piorar o lipedema. Síndrome metabólica, porque a síndrome metabólica está associada a uma resistência à insulina. Então, se a pessoa tem hipertensão, dislipidemia, se ela tem essa resistência à insulina, ela vai ter mais dificuldade para emagrecer, uma facilidade muito grande para armazenar a gordura, ela já vai estar inflamada. Então, essa é uma situação clínica que tende a piorar o lipedema. Outra condição clínica, hipotiroidismo. A pessoa que tem hipotiroidismo, ela já tem metabolismo mais lento, ela tem uma facilidade para ganhar peso e isso vai agravar o acúmulo de gordura, vai aumentar a inflamação, vai dificultar o manejo, o controle do lipedema. Outra condição clínica, doenças inflamatórias crônicas diversas, como artrite, reumatoide, lúpus, síndrome do intestino irritável. Qualquer inflamação crônica, qualquer inflamação sistêmica vai piorar também a inflamação do lipedema, vai respingar no tratamento do lipedema. Outra condição clínica, doenças cardiovasculares, problemas cardíacos, problemas vasculares, podem prejudicar a circulação, podem favorecer a retenção de líquidos, podem agravar o inchaço. Quinto fator, falta de diagnóstico ou acompanhamento adequado. Por que que isso piora muito o lipedema? A falta de diagnóstico pode piorar todas essas condições que eu mencionei, porque sem um entendimento claro da doença, a pessoa não faz o que precisa ser feito, a pessoa pode escolher tratamentos inadequados e tudo isso tende a agravar os sintomas. A falta de diagnóstico e a falta de um acompanhamento adequado permite que a doença progrida, porque ela é crônica. Se você não faz o que precisa ser feito, o lipedema tende a piorar com o passar do tempo. Se você conseguir cercar todas essas situações que eu listei aqui, não tem para nenhum lipedema. Você vai conseguir manter seu lipedema controlado. Mas se você se enquadra nesse último tópico, sobre falta de diagnóstico ou falta de acompanhamento adequado, se você não tem esse acompanhamento, se você não sabe o que fazer, nós temos um curso chamado curso Lipedema 4K. Vou inclusive deixar o link dele para você na descrição desse vídeo. Nesse curso, eu ensino tudo o que você precisa saber sobre alimentação para tratar o lipedema. Eu falo sobre vários mitos da nutrição, e explico por que a gente precisa excluir esses alimentos inflamatórios, o que você vai inserir no lugar, como que você vai fazer as corretas substituições, como é que você substitui a farinha, ensino até quais são as proporções para substituir uma farinha convencional, uma farinha de trigo por uma outra farinha, como que você substitui o açúcar, quais são os adoçantes que você pode, que você não pode usar, melhores opções de gordura, como é que você coloca essas gorduras na preparação. Falo sobre suplemento, tem um módulo novo sobre saúde mental, proponho o cardápio, vai no e-book acompanhando com mais de 60 receitas, então é um curso que já está maravilhoso e é um curso que está crescendo a cada dia. Por quê? Eu disse para vocês que eu sou pesquisadora. À medida que novos estudos vão saindo, eu vou colocando materiais novos, aulas novas, à medida que surgem demandas também. Então é um curso onde você tem um acesso por um ano, e dentro desse ano você tem acesso total à nossa plataforma, nossas aulas, a gente tem encontro online. Se você tiver interesse, o link desse curso está na descrição do vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que também tem lipedema, que também precisa cuidar do lipedema. E eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo!